Olá pessoal, Bia Figueiredo aqui, bem-vindos ao canal Bia Racing Bia Figueiredo. Não deixa de seguir, acompanhar, colocar o sininho, como falam, para ver quando tiver novidades aqui no canal. Hoje tenho aqui um grande parceiro da Fórmula Indy, o Jefferson Kern, né? Eu peguei um English, né, Jeff? Gostei da entonação. É que ele tá indo muito para fora e eu já tô, né, como os gringos falam dele lá. Jeff é meu parceiro na Fórmula Indy, na TV Cultura. Vocês podem acompanhar aí, ó, TV Cultura esse ano conosco. E a gente vai fazer um bate-papo. A gente vai ter estreia da categoria esse final de semana. Então, vamos planejar e vamos ver como vai ser o ano. Segundo o Jefferson, que sabe tudo aí, já teve pré-temporada, né? Vamos falar um pouquinho. Eu também estou acompanhando bem. Jeff, bem-vindo. Obrigada por ter aqui você conosco. Obrigado, Bia. Eu que agradeço. E agora a gente está na situação invertida, né? Você que lança uma pergunta, uma bomba para mim na condição de apresentadora e eu que tenho que me virar, né? Mas vamos lá. Espero me sair tão bem quando contou aquelas coisas do Dan Weldon, aquelas histórias na transmissão do ano passado. Todas, né? Eu virei uma fofoqueira ali, mais ou menos, sem querer. Não era para ser tanto, mas contei umas histórias, assim, da época que eu era da Indy, que o Jefferson amou. Me chamou de a nova Leão Lobo, né? Que era o... Silvia Popovic. Silvia Popovic, é verdade. E você é o Leão Lobo, que falava que você era meu companheiro, entendeu? De umas coisas boas, assim, Mas, enfim, depois de 6 meses, né? Porque a gente acaba em setembro, meu Deus, é uma eternidade. Se vocês de Fórmula 1 sofrem, que a Fórmula 1 demora muito, para os fãs de Fórmula Indy, meu Deus, é uma loucura, mas isso tem um porquê, né? O calendário da Indy acompanha o do futebol americano, então eles evitam competir com o futebol americano. Quando o futebol americano vai começar, a Indy para, e aí, quando ele acaba, a Indy volta. Uma tristeza para nós, mas, né, tem um porquê aí. É a lógica, né? O americano pensa tudo diferente, gente, então não tem como, né, discutir isso. Mas já tivemos vários anúncios, algumas mudanças legais já sabidas aí, né? E tivemos a pré-temporada agora em Sebring, algumas equipes, não sei se todas, mas a maioria já andando ali. Sebring é sempre o lugar de pré-temporada onde o pessoal se encontra para preparar aí para a primeira etapa de St. Pete. Já é meio que quase um circuito de rua, né? Um circuito misto de rua. Muita coisa a gente acaba acertando ali, tô falando da gente, né? Quando eu andei de Indy, tudo acontecia ali, a pré-temporada na Fórmula Indy. E Jeff, do que você já viu aí, né, nessa pré-temporada, tem alguma chance de alguém bater Palou e Ganassi esse conjunto para esse ano? Acho que chance sempre tem, né, Bia? Porque nós temos uma mudança importante nesse ano que, depois das 500 milhas de Indianápolis, na segunda metade do campeonato, a Indy vai ser uma categoria com motor híbrido, né? Então mantém o motor a combustão, aquele V6 turbo que é usado hoje, e entra um motor elétrico em adição. Mas, já no começo do ano, nós vamos ter, e eu conversava com o Elinho sobre isso, nós vamos ter aí os carros com pneus mais duros, porque o híbrido vai ser mais pesado, então pneu mais duro para aguentar essa diferença, e algumas peças do chassi também foram substituídas por outras com materiais mais leves. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter um carro mais leve nesse momento, porque ainda não tem a compensação de peso pela adição do motor elétrico, por o carro se tornar híbrido, um composto diferente de pneu. Então, mais uma vez, mesmo sendo uma receita parecida, mas dá uma embaralhada de novo. Claro que tem um favoritismo natural, pensando em termos de briga pelo campeonato, do quarteto de elite, né? Da Penske, da Chip Ganassi, da Andretti e da McLaren. Mas eu acho que é um bom momento para que a gente tenha uma certa embaralhada, apesar do conjunto Palou e Ganassi ser obviamente muito forte, aliando aquela consistência que a gente aprendeu a ver com a Ganassi e com o Scott Dixon, com uma grande dose de velocidade. É um conjunto fortíssimo. Se fosse para apostar obrigatoriamente, eu colocaria meu dinheiro na Ganassi e no Palou, mas absolutamente não cravaria eles de jeito nenhum como campeões certos, como a gente teve em outras situações, tem às vezes no automobilismo. Isso é interessante da Indy, é muito difícil, né, apostar, lógico que eles são favoritos, né, uma consistência incrível, mas você tem o Dixon na Ganassi, aí você tem um Neil Garden na Penske, né, Will Power, que foi o campeão anterior, você vem na Andretti, né, Ericsson, não sei se seria, mas é uma novidade aí também de mudança. Então tem muitos nomes assim para realmente chutar assim mas é realmente consistente com uma marca nova, né? A DHL acabou saindo da Andretti, indo para a Ganassi com o Palou. Acho que o investimento foi alto ali, né? O Jefferson, a DHL quer realmente ser campeã novamente, né? A última vez foi com o Hunter Ray. Então vai ser difícil de apostar, mas a gente vai falar de apostas aqui no final. A gente falou, né, de algumas forças, até deixei de citar a McLaren, que para mim acho que ali o Pato talvez seja o mais completo, né? O que
você espera assim da McLaren, né? Se ela pode voltar a um caminho, disputar o título como foi o Pato ali em 2021, 2022? Eu acho que a McLaren certamente ela volta ao caminho das vitórias nesse ano e é muito importante que talvez para o Pato ele esteja um pouco mais se sentindo mais benquisto dentro da equipe, porque 2022, a gente lembra, foi aquele ano em que ele tinha vindo de uma temporada muito boa, brigando até o final pelo título contra o Palou. Teve toda aquela questão de negociação da Fórmula 1, aí pegaram o Colton Herta como piloto de desenvolvimento e não pegaram ele, teve um mal-estar, depois se acertaram. 2023 era um ano que a McLaren negociava para trazer o Palou, agora para 24, não se acertou, a equipe tinha expandido a sua operação, então agora eu acho que a coisa está num caminho mais reto, mais firme, mais tranquilo para a McLaren, e isso só tem a favorecer tanto a McLaren quanto ao próprio Pato, que acho que agora chega num nível maior de maturidade e de foco. Acho que certamente volta ao caminho das vitórias pela velocidade, pela crescente na estrutura da equipe. Agora, vai precisar ter uma constância muito forte para chegar no nível de Penske e de Chip Ganassi em termos de disputa de título, né? Tem sido grande pecado da Andretti já há uma década e também tem sido um pecado da McLaren nesses últimos anos de ter bons desempenhos, fazer carros rápidos, mas os próprios pilotos se canibalizam em termos de briga por pontos e às vezes algumas oscilações, né? Por falhas de estratégia, falhas mecânicas, erros dos próprios pilotos que têm impedido mesmo grandes talentos como o Pato na McLaren e o Colton Herta na Andretti de brigar pelo título. Então essa é a chave para que essas equipes subam ao nível de Penske e Chip Ganassi para tentar levar a taça no fim do ano. Você até falou, né, do Pato se sentir mais benquisto, né? Porque você vê, a McLaren soldou o Herta, que era da Andretti, para entrar na Fórmula 1 e etc. Aí depois veio a questão do Palou, né? Também, exatamente, né? Ele ficou ali de escanteio, de repente o Palou faz toda aquela loucura com um contrato que ainda está em processo judicial agora, aquela coisa de louco. Assinou com a McLaren, depois... Um processo de uns 20 milhões de dólares nas costas do Palou, movido pela McLaren. Pois então, porque a McLaren disse que investiu muito no Palou, em testes, etc., para preparar ele. Quando ele sentiu que ele não ia para a Fórmula 1, ele simplesmente, quer saber, eu vou ficar na Ganassi e adeus contrato. E acho que acabou sobrando até essa vaga para o Pato, né? Ele começou a fazer testes de Fórmula 1 com a McLaren, começou a estar mais com a McLaren em outras categorias. Então acho que ele entra com uma força assim, né, com uma puxada assim, McLaren, né? A McLaren, Pato, você é o cara que tem que fazer as coisas acontecerem aqui, né? Acho que melhorou a relação ali. O Pato, inclusive, ele começou a temporada correndo 24 horas de Daytona pela equipe do Zac Brown, que é a equipe United, que é um negócio que o Zac Brown, chefão da McLaren, tem fora da McLaren, e acho que ele, dentro da hierarquia da McLaren como organização internacional, talvez ele só não esteja tão prestigiado quanto os titulares da Fórmula 1, né? O Norris e o Piastri. Agora, acho que ele seria o próximo numa hierarquia de McLaren pensando em Fórmula 1, sem dúvida o líder da equipe nessa altura dos acontecimentos em termos de Fórmula Indy. O Pato bateu na trave por 2 anos seguidos de ganhar as 500 milhas de Indianápolis, nas 2 vezes por incidentes com o Ericsson, uma bela espremida em 2022 quando ele chegou em segundo, e o Ericsson praticamente jogou o Pato no muro em 2023. Então acho que ele vem também com uma fome muito grande para finalmente conseguir brigar pelo campeonato e, quem sabe, mais do que isso, vencer a maior corrida do planeta. Ele começou até bem sem pit para a gente ter vencido, teve um problema no motor Chevrolet dele. Exato, e o Ericsson venceu, o Ericsson é o carrasco do Pato, né? Impressionante. Eu acho que o Ericsson deu uma espremida, todo mundo fala que ele foi, mas eu acho que o Pato chegou, colocou lado a lado e o Ericsson jogou tudo ou nada ali, faltando. E, na minha opinião, o Pato ali era o favorito. Coisas, né? De Indianápolis. Talvez o Pato teria que ter feito o que o Emerson fez com o Alonso Jr., né? Manter o carro ali, que fossem os dois para o muro. Ou, quem sabe, iria o Ericsson e não iria ele, mas... É que quando você está no carro de Indy, é tudo muito detalhe, né? Eu acho que quando o Ericsson entrou, foi aqueles... Isso é o suficiente, tá? É tão sensível que quando ele meio que se assustou, isso já fez o carro rodar. E aí o Ericsson ainda nem foi tocado, né? Poderia muito bem ser tocado ali. E, enfim, acabou com a chance do Pato, estava na nossa torcida ali, né? Como mexicano, latino. É muito legal ter o Pato. Espero que ele venha com tudo aí, né? Esse ano. Aí, assim, né? Ficou um patinho feio, uma das 4 maiores equipes da Fórmula Indy, mas ano passado ficou um patinho feio, que foi a Andretti, né? Também muita coisa rolando com a Fórmula 1, entrar na Fórmula 1, agora a Fórmula 1 negou, né? A FIA autorizou, a Fórmula 1 negou a entrada da Andretti, pelo menos por enquanto, sabe? Talvez só em 2028. Você acha que isso pode mudar o foco para a equipe, né? Voltar a focar... Foi campeão da Fórmula E ano passado, né? Não podemos esquecer, isso é algo muito legal.
precisa focar novamente aí na Fórmula Indy, tentar aí com Herta, com Ericsson, né, e com o... Meu Deus, fugiu o nome aqui. O único que ganhou a corrida. O Kirkwood, que foi o único que ganhou a corrida na equipe, né? Que é um jovem talentosíssimo, né? Será que eles conseguem fazer um conjunto aí para brigar pelo campeonato? A Andretti esbarra em uma dificuldade parecida com a da McLaren, como a gente falava, né? Que é a inconsistência, né? Porque a Andretti sempre faz carros muito rápidos e o cara que estava liderando a equipe em termos de performance recentemente é um cara que também é assim, é um cara que é muito rápido, mas sofre com inconsistência, que é o Colton Herta, né? O Colton Herta acho que sofreu um pouco também com a saída do pai dele, o Brian Herta, como o cara que fica no rádio, fazendo a estratégia no ano passado. E acho que não por acaso, cresceu muito o Kyle Kirkwood, que foi o cara que recebeu o Brian Herta como seu estrategista. E aí, o único cara da Andretti que ganhou corrida no ano passado, ganhou 2 provas em circuito de rua, em Long Beach, depois em Nashville. E eu acho que nós poderíamos ter, quem sabe, o Kyle Kirkwood como o cara para liderar a Andretti e ser o cara mais consistente e eventualmente brigar pelo título nessa temporada. O Colton Herta sofreu também com algumas turbulências de tipo, vai para a Fórmula 1, não vai? Quem sabe essa perspectiva de que a Andretti, se for para a Fórmula 1, vai ser daqui a, sei lá, 2, 3, 4 anos, isso ajude o Colton Herta a ficar um pouco mais centrado, tendo agora alinhado com um novo estrategista, passado um pouco aquele baque de não ter mais o pai fazendo a sua estratégia no rádio, então isso é importante para ele. Eu acho que a Andretti também acerta em enxugar a sua operação, vai ter 3 carros e não 4 agora, se livrou do 4º carro, que era um carro para piloto pagante, que era o Devlin Di Francesco. O Grosjean estava em rota de colisão com a equipe e foi substituído pelo Marcus Ericsson, que bem ou mal tem entregado muito mais resultado e performance do que o próprio Grosjean até aqui na Fórmula Indy. Então a Andretti acho que fez os movimentos certos. Agora, só quando começar o campeonato para a gente ter a certeza se a teoria se confirma na prática, porque a Andretti é um negócio impressionante, né? A gente até brincava em transmissões que quando o gato preto passa pelo Michael Andretti, ele atravessa a rua para não ter azar. Então, precisa confirmar isso dentro da pista, né? Coisa de italiano, né? Se assemelha muito a Ferrari na Fórmula 1, na coisa tipo, de azar, incrível, erros, né? E tal, assim, então ele fica com o sangue italiano ali rolando. Agora indo assim um pouquinho para Penske, né? Manteve seus 3 pilotos, Newgarden, Will Power e o McLaughlin, que agora eu falo o nome dele muito bem, graças a Deus. Eu comecei o ano, né, travando a língua ali. O Newgarden teve excelente performance nos ovais, ganhou basicamente ali 80% dos ovais no ano, só que chegava nos mistos, o negócio não andava e sempre foi um cara sempre favorito, né, no ano. E essa falta aí de performance nos circuitos de rua e misto tiraram ele da chance do título. Você sabe de alguma mudança assim da Penske que poderia mudar essa relação aí com engenharia para tentar que, né, o Newgarden consiga lutar pelo título forte de novo? A grande notícia para o Newgarden é que das 17 provas que valem pontos no campeonato, porque tem uma prova extra-campeonato que vale um prêmio de $1 milhão, mas não conta para fins de pontuação, é de que 17 provas e 7 vão ser em circuitos ovais. Aumentou, né, o número. 500 milhas de Indianápolis, uma rodada dupla em Iowa, depois St. Louis, que volta a ser uma prova noturna, que é muito legal. Milwaukee está de volta com uma rodada dupla. E a final do campeonato, que seria em um novo circuito nas ruas de Nashville, agora vai ser no circuito oval na região metropolitana de Nashville. Né? Conheço bem isso. Exatamente. Você mandou bem lá. Foi a minha primeira vitória na Indy Lights em 2008, nesse circuito de Nashville, que é um circuito de concreto. E super diferente, assim. Um traçado só dele, né? 1,3 milha, então ele é muito peculiar. Bem, né? Bem peculiar, assim, bem diferente os acertos que a gente utilizava também. Então, um circuito muito querido por mim. Será que vai ter guitarra? Teve guitarra no misto também? Não teve guitarra, né? O contrato, sabe, acho que, no Iowa, no a Gibson, que é uma fabricante de guitarra, talvez a maior do mundo, ela é sediada em Nashville também. Eles tinham um contrato de patrocínio, né? Mas quem sabe com o retorno ao oval isso possa acontecer. Eles possam voltar, que é, né, super... E Nashville que é a cidade do Newgarden, né? A terra do Joseph Newgarden. É verdade, então eu disso. acho que é mais ou menos quando tinha a prova do IMB da Fórmula E, você tira vantagem disso, acredito, né, Bia? Porque você está dormindo na sua cama com seus amigos, sua família por perto, mas você não tem o Newgarden não foi um cara que andou a vida inteira em Nashville no circuito oval, como o Rubinho em Interlagos, por exemplo. É verdade, né? Então, por esse aspecto, você não tira tanta vantagem. A torcida ali local, né? Vai dar uma torcida, força, né? O fato de ser um circuito oval que ele manda muito bem, mas no ano passado o Newgarden, principalmente antes das 500 milhas de Indianápolis, ele teve boas performances que não se concretizaram em resultados por circunstâncias de prova. Em Long Beach, por exemplo, eu me lembro que ele era o destaque da prova, deu um drible maravilhoso no Grosjean no começo da corrida e veio uma bandeira amarela no momento que
não favoreceu em nada a estratégia de pneus que ele tinha. Ele, se eu não me engano, tinha largado de pneu duro e veio uma bandeira amarela cedo, então ele teve que mudar para o macio, fazer um stint maior de pneu macio, que não estava durando nada naquele fim de semana, e aí ele foi lá para trás. E depois em Indianápolis, talvez um pouco, todo aquele desgaste, todo aquele turbilhão de emoções a qual um campeão das 500 milhas de Indianápolis é submetido, talvez tenha feito algum efeito assim que ele não conseguiu juntar todos os fatores que precisava para brigar pelo campeonato. Mas acho que é um cara que está no auge da carreira, recém passou dos 30 anos de idade, recém foi campeão das 24 horas de Daytona com a Penske no time que tinha o Felipe Nasser também, a primeira vitória do Roger Penske em Daytona em 55 anos, nas 24 horas. Então acho que ele está num momento iluminado, foi pai recentemente, acho que sem dúvida um nome forte e o nome mais forte da Penske para brigar pelo título. Muito legal. Falando de brasileiros, né? A gente teve a aposentadoria do Tony Kanaan o ano passado, né? E não vai nem correr 500 milhas de Indianápolis, nada. O Hélio passou a focar simplesmente na 500 milhas de Indianápolis, vai ser chefe de equipe, dono de equipe, e vai focar aí também em outras categorias. Está aberto aí para outras categorias. E a gente teve a surpreendente, né? A entrada do Pietro Fittipaldi na Rahal para fazer o ano inteiro. Então, um talento brasileiro, né? Um jovem talento que tem um grande futuro, tem um sobrenome Fittipaldi que é muito conhecido na Indy. Eu lembro até quando ele ia fazer o anúncio, e aí você falava assim, Bia, será que é Indy? Eu falei, nossa, mas aquilo parece um carro de turismo, não parece um Fórmula, né? Não sei se é. E aí veio aí a notícia da vinda para a Rahal, então a gente ficou muito feliz, né? Nós, como trabalhamos aí com a transmissão, ter um brasileiro correndo o ano inteiro é sempre muito legal. Então, o que você espera, né? A Rahal teve momentos muito ruins no ano passado, mas recuperou, principalmente ali nos circuitos mistos, com o próprio Graham Rahal, né, e o Lundgaard vencendo corridas. O que você espera aí, né, da equipe do Pietro esse ano? Eu acho que o Pietro está na equipe que tem a melhor estrutura fora daquelas 4 grandes, é uma equipe de muita tradição e é uma equipe que teve uma dificuldade no ano passado em circuitos ovais. O próprio o Graham Rahal não se classificou para as 500 milhas de Indianápolis, que foi uma situação tanto quanto chocante, mas como nós temos, pelo menos para as 500 milhas, essa alteração no carro, com o carro ficando cerca de 13 quilos mais leve e podemos ter até velocidades recordes em Indianápolis por conta disso nesse ano, as velocidades vêm batendo recordes ano após ano em termos de pole position, mas não um recorde geral, isso pode vir agora com essa questão do peso, e eu acho que isso aí mexe na sintonia fina dos carros e é uma bela oportunidade para uma equipe que não estava tão bem posicionada quanto a equipe Rahal de colocar os seus carros mais à frente. A gente lembra que no primeiro ano do Aeroscreen, a Rahal tinha o melhor carro junto da Ganassi e venceu aquela edição das 500 milhas em 2020 com o Takuma Sato, que vai estar no 4º carro da equipe em Indianápolis. Então, são elementos importantes para tentar fazer nas 500 milhas e nos ovais o Pietro andar para frente. E eu acho que para circuitos mistos e circuitos de rua, a Rahal terminou o ano passado com um dos melhores acertos. Vide situações de pole position e de pódio para o Graham Rahal, e vitória até mesmo na corrida de Toronto para o Christian Lundgaard. Então acho que o Pietro está bem posicionado e ele tem talvez uma oportunidade da vida, né? De finalmente conseguir ter uma oportunidade merecida para ele, de ter uma temporada completa, numa equipe bem estruturada, numa categoria top do automobilismo, não ficando apenas na condição de reserva de uma equipe de Fórmula 1, que é uma coisa impressionante, mas claro que o piloto quer estar correndo, quer estar disputando. E então acho que é uma chance que o Pietro tem que, e acho que vai agarrar com unhas e dentes para que isso mude, talvez para sempre, aí, o patamar dele e a colocação dele no mercado de pilotos dentro de grandes categorias de automobilismo. Tomara que ele faça uma grande performance, ainda mais que é uma coisa curiosa, né, Bia? Porque é o aniversário de 40 anos desde que o primeiro brasileiro esteve na Fórmula Indy em Indianápolis, desde que passou a ter oficialmente transmissão da Fórmula Indy das 500 milhas aqui para o Brasil, e isso aconteceu por meio do avô dele, o Emerson Fittipaldi. Ainda por cima, até a cor do carro é parecida, né? Inclusive combina com o seu cenário aqui, né? Tá tudo em casa. Só faltou abre a câmera, né? Aqui, Balsa. Só faltou a saída da Oakberry aqui em cima da mesa pra gente, né? Patrocinadores brasileiros, né? Que é muito bacana. Muito legal, que é muito legal. Até com Fit, né? O Oakberry tá nos Estados Unidos, né? Uma empresa brasileira que tá nos Estados Unidos, então muito legal que já acompanhava ele na Haas. Então, muito bacana que está apoiando aí, sempre importante ter as empresas brasileiras, né? O Elinho a gente vai ter só nas 500 milhas, não vai estar o ano inteiro. Dá para a gente sonhar com o Penta? Acho que sempre dá, né? Porque nós tivemos aí umas pequenas aletas sendo introduzidas no carro depois de 2021,
quando foi o tetracampeonato do Hélio em Indianápolis, e agora temos uma nova alteração do carro, então embaralhou de novo a sintonia fina para todo mundo, né? É uma oportunidade que a Meyer-Shank possa fazer um carro competitivo como teve em 2021. A Andretti, que é a parceira, nem sempre tão parceira técnica, precisa colaborar, né? Também não fez grandes carros recentemente para Indianápolis, mas acho que é uma oportunidade. É uma passagem de bastão, né? O Hélio agora trabalhando como sócio, chefe de equipe, mas eu acho que vai estar mais motivado do que nunca, sabe que não serão mais tantas as chances assim, por conta da idade, por melhor que esteja de cabeça e de preparo físico, mas ele não tem mais 20 anos de Indianápolis pela frente, tem talvez, sei lá, 3, 4, imagino eu. Então acho que ele vai mergulhar de cabeça nessa oportunidade e é a história sendo presenciada, né? Você tem um brasileiro tendo essa chance de um pentacampeonato nas 500 milhas de Indianápolis, que em mais de 100 anos de história nunca ninguém conseguiu. Conseguiu, né? Vamos a torcida também pro Elinho, sempre sensacional. A gente tem novatos com nomes importantes, né? O Lino Lundqvist, só começou o quiz da vida, né? Que fez a estreia pela Meyer-Shank como estreante, substituindo o Pagenaud. Surpreendeu e a Ganassi falou, olha, pegou ele para fazer a temporada inteira, substituindo o Ericsson. É um grande nome aí para ser o melhor da temporada. O Kyffin Simpson, você conhece o histórico do Kyffin Simpson? Kyffin Simpson é um piloto que vai correr pela Chip Ganassi, que vai ter 5 carros esse ano. São os mesmos 4 do ano passado, mas com o Marcus Armstrong fazendo todas as provas no 4º carro, que ele não fez os ovais do ano passado. E a troca aí sai o Marcus Ericsson, entra esse Linus Lundqvist, e tem esse 5º carro para o Kyffin Simpson, mas ele é um cara que não está preparado, ele é um cara que chega porque tem um grande aporte de uma empresa comandada pelo pai dele, que é uma empresa de lubrificantes, mas ele fez 2 anos de Indy Next, a antiga Indy Lights, que é a categoria de acesso, e está queimando etapas. O Kyffin Simpson é meio que um novo Devlin de Francesco, salvo uma surpresa gigantesca, mas é o que deve acontecer. É por isso que eu nem tinha ouvido falar dele aí, a novidade para mim, né? O Christian Rasmussen, que é o campeão da Indy Next, né? Esse vem preparado. Aí vem preparado. Qual equipe ele vai andar, Jeff? Ele corre pela Carpenter, mas só nos mistos, né? Então, pensando o Ed Carpenter como campeonato. O Ed Carpenter volta para os circuitos ovais. O Ed Carpenter não desistiu nunca dos ovais. Não, ele não larga o osso, né? É impressionante. Mas é legal, né? Porque o cara que é piloto e chefe de equipe, que é identificado com os ovais, que foi a escola de pilotagem dele, então legal que ele esteja nativo ainda. E o Tom Blomqvist, também é um grande nome, né? Um piloto consagrado que vai para a Meyer-Shank. O Tom Blomqvist está fazendo essa transição aí dos carros de turismo para os carros de Fórmula, né? Você sabe bem aí as diferenças de pilotagem de cada um. Apesar que os protótipos, os hypercars, como se fosse um Fórmula Indy, né? É um negócio incrível. Talvez até mais rápidos, mais eficientes do que o próprio Fórmula Indy. É um carro mais moderno, né? Mas o Tom Blomqvist acho que é um nome muito bom, vai estar na Meyer-Shank, que é a equipe do Elinho, no carro que era do Elinho. Por sinal, agora com outro número 66, acho que ele é um piloto de muito valor, mas o melhor novato da temporada, tudo indica que vai ser o Linus Lundqvist, que esteve nesse carro da equipe Meyer-Shank em 3 provas, fez 2 voltas mais rápidas, além de grandes desempenhos em classificação e em corrida, e é um cara que vai ter uma estrutura de Chip Ganassi por trás dele, né? Então, o Ganassi, com aquele olho de águia dele, logo percebeu que se tratava de um grande talento, de alguém que você poderia investir para colher frutos, já eu diria em médio e até curto prazo. Então, acho que é o favoritíssimo para ser o melhor novato da temporada e para ser um piloto aí que entra rapidamente no hall dos grandes da Fórmula Indy. Não está aqui na nossa pauta, mas é sempre um irmão querido. Como você vê esse segundo ano também do Canapino na Fórmula Indy? Eu acho que é um ano que ele tende a crescer aí, porque agora conhece as pistas, né? Foi uma disrupção essa performance do Canapino praticamente. Eu achei que foi muito, muito boa. Bem demais, né? Porque você sai aos 33 anos de idade de um automobilismo doméstico, de carros de turismo, como ele estava acostumado, para um desafio num país em que ele não dominava nem o idioma, carros diferentes, pistas nas quais ele jamais havia pisado. Então, acho que ele foi muito bem, que ele vai melhor ainda e tomara que o clima dentro da equipe colabore, né? Porque o clima não estava muito legal com o Callum Ilott no ano passado, inclusive algumas atitudes aí despertaram uma fúria dos fãs da Argentina. Não que ele tenha um companheiro de equipe que seja tão fácil de lidar agora, mas a coisa está começando bem, né? Que é o Grosjean, o cara que vai andar com ele. Mas quem sabe o Grosjean estava de uma equipe grande como a Andretti e a coisa não funcionou. Quem sabe o Grosjean volte ao patamar do ano de estreia dele, quando estava na Dale Coyne e tirou leite de pedra.
com um carro de uma equipe pequena, quem sabe de uma equipe um pouco menor que a equipe Juncos, que tem um trabalho muito legal do Ricardo Juncos na chefia, mas quem sabe as estrelas estejam mais bem alinhadas para que a Juncos faça um bom campeonato e o Canapino vá ainda melhor do que foi no ano passado, né? Bom, se teve problema com a Ayla, grandes chances de Grosjean, né? Os fãs argentinos querem matar o Grosjean em alguma etapa aí do ano. Talvez aconteça, né? Mas é uma boa aposta, é razoável que aconteça. Mas eles começaram numa relação muito legal. Acho que o Ricardo Juncos, ele está, inclusive, tomando um cuidado especial com isso, para que não tenha uma rejeição aí dos argentinos, que são uma base de fãs muito importante, né? O Ricardo Juncos é argentino, para quem não sabe, mas para que tudo navegue em águas calmas. E se a coisa complicar, os argentinos eles podem lembrar da final da última Copa do Mundo para pegar no pé do Grosjean, né? Então tá tudo certo. É verdade, é com a França, tem razão. E até assim, aquelas conversas de ter cuidando da Argentina deram uma, né? A coisa esfriou, né? Mudou o governo, eu acho que sempre quando dificilmente... tem uma troca de governo, aqui na América do Sul principalmente, sempre tem, pois é, mas isso aqui não é uma ideia minha, não sei o quê. Então, para 24 não acontece, quem sabe 25 ou depois. Não, legal. Jefferson, direto e reto, quem você acha que vai ser? Aposta, hein? O que você gostaria, o que você acha vai ser o campeão do ano. E também, né, como se fosse um campeonato paralelo, quem vai ser o campeão das 500 milhas de Indianápolis esse ano? Campeão do ano, não fácil, tá, pessoal? Não é porque, ele foi no ano passado e vai ganhar com o pé nas costas. Mas eu acho que o melhor conjunto é Palou e Ganassi. Se você analisar logicamente... E para Indianápolis, talvez seja o conjunto mais afinado nos 2 últimos anos, mas o Dixon, por quantas vezes já foi o conjunto mais afiado, mais pronto. Para Indianápolis, eu, hoje, dia dessa gravação, iria de Pato Ward. Olha, você quase copiou, assim. Acho que essas são as minhas 2 apostas também. Eu queria muito que o Pato ganhasse 500 milhas. Queria muito que ele ganhasse, é sensacional. Eu vou mudar um pouco para você, eu vou de Scott Dixon para o ano. Sempre, né? Excelente. Sempre o favorito. Ganhou 3 das últimas 4 provas do ano passado, né? Ele tinha tido uma troca de engenheiro quando a coisa estabilizou e ele sempre tem aquelas coisas que só o Scott Dixon faz, né? Scott Dixon sendo Scott Dixon. Então, acho que é uma excelente aposta. Muito bom. Vocês, por favor, falem aí suas apostas. Quero ver se vocês estão mais afinados que nós, porque aí a gente vai depois que 500 milhas já checa aí quem na Indy, tá bom de falando aposta. Em campeonato, você parte de uma lista de 5, 6 pilotos, né? Exato. 500 milhas, então dos 33 você tem 15 ali que tem uma chance real de vitória. Então... quem imaginava no tempo atrás que o Palou poderia lutar por títulos, o Pato também, né? Era o Hélio, quando ganhou a 4ª edição das 500 milhas, era a zebra, né? Porque ele tinha saído da categoria e a Maior tinha uma equipe que mal tinha ido a um pódio. Tanto é que nosso querido Gil de Ferran, né? Que a gente quer muito imaginar esse ano, brincou muito com o Hélio. Falei, cara, para, você saiu da Penske, vai pra Marchenk, pelo amor de Deus. Aí o Hélio, né? Faz aquilo tudo. Exatamente. Gil teve que engolir seco, né? Gil, que Deus o tenha, querido, pessoa querida, muita saudade dele. Mas comentem aí o que vocês acham que pode ganhar aí esse título, as 500 milhas de Indianápolis. Façam os comentários se vocês gostaram aí. Vocês podem acompanhar esse time aqui na TV Cultura esse ano. Quando eu não puder, quando eu estiver na Copa Truck, deve ser o nosso querido Fábio Seixas, esperamos, né? Então, obrigado aí por toda a sua audiência, seus comentários e acompanhem a Fórmula Indy na TV Cultura esse ano. Eu, Super Jeff. Jeff, obrigado aí novamente pela sua presença. Obrigado você, maravilha. Valeu, gente. Até a próxima.